Mateus capítulo 8 da palavra do Senhor, em nome de Jesus. Livro de Mateus, capítulo 8, versículo 14, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui nós temos uma palavra para hoje. E quando nós lemos essa leitura do capítulo 8 de Mateus, nós vamos ver, irmãos, lá no livro de Lucas, no capítulo 15, fala dos perdidos, fala da ovelha perdida, fala da dracma perdida e fala também do filho pródigo. Mas quando nós olhamos para o livro de Mateus, no capítulo 8, nós vemos as pessoas sendo curadas. São as curas das pessoas. E eu gostaria de ler o versículo 14. E a palavra do Senhor diz: e tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e ardendo em febre. Mas Jesus tomou-a pela mão, e a febre a deixou, ela se levantou e passou a servi-la. Eu gostaria de fazer mais uma vez essa leitura. É simplesmente esses dois versículos, mas eu creio que vai falar grandiosamente conosco. E tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e ardendo em febre. Mas Jesus tomou-a pela mão, e a febre a deixou, ela se levantou e passou a servi-lo. A palavra de Deus nós conhecemos, irmãos. Jesus sempre foi, Ele é e vai ser o maior pregador de todos. E não existe outro pregador maior e melhor do que o próprio Senhor Jesus Cristo. E a palavra de Deus fala que Jesus, Ele vai se dirigir à casa da sogra de Pedro, Ele vai para Cafarnaum, mas diz que Ele sai daquele lugar aonde Ele estava ali orando, aonde Ele estava trazendo uma mensagem, um sermão, aonde passou o dia todo com a multidão trazendo sermão no monte da bem-aventurança. E diz que no final da tarde ele sai daquele lugar, a multidão acompanhava ele, a multidão acompanhava Jesus. E quando no meio do caminho vem um leproso e se dirige à pessoa de Jesus, eu gostaria que os irmãos fossem comigo no capítulo 8, do versículo 1, a partir do versículo 1, até nós chegarmos no versículo 8, que nós estamos falando, o capítulo 8, que fala da cura, vai falar da cura do leproso, da cura daquele servo do centurião e da sogra de Pedro. E Jesus, quando ele sai daquele lugar da bem-aventurança, do monte, ele se dirige para a casa de Pedro. Mas no meio do caminho, irmãos, vem um leproso ao encontro de Jesus, clamando para Jesus: Jesus, se tu quiseres, tu pode me purificar. E ali nós vemos que aquele leproso, ele faz um pedido para Jesus. Mas nós começamos a observar, ele não pergunta se Jesus pode curar ele. Ele pergunta para Jesus se Jesus, se quiser curar ele, ele seria curado. E Jesus, olhando para ele, fala assim: eu quero te curar. E ele fala: então seja curado. E ele foi curado. Amém. Então agora aqui, irmão, existe uma diferença, que aquele leproso não pergunta para Jesus: Senhor, o Senhor pode me curar? E muitas vezes nós perguntamos isso a Deus: Senhor, o Senhor pode fazer algo na minha vida? Mas ele chegou com uma determinação, e há uma
grande mudança, uma grande diferença entre querer e também o poder. E quando ele fala com Jesus, Jesus olhando para a dificuldade, olhando para a situação da enfermidade daquele homem, aquela lepra, diz: então você quer ser curado? Então vai ser purificado. E diz que ele foi purificado. Mas Jesus ainda, ele está a caminho, a casa de Pedro para Cafarnaum. E logo em seguida também aparece o centurião. E esse centurião, irmãos, ele vai até Jesus e fala para Jesus: Jesus, eu tenho um servo e ele se encontra enfermo, doente na minha casa. E Jesus, olhando para aquele centurião, irmão, Jesus fala: eu vou na sua casa. Mas o centurião se volta para Jesus, fala: Jesus, eu não sou digno de receber o Senhor na minha casa. Eu sou homem de ordem, eu sou um centurião, sob o meu comando há 100 homens. Se eu der uma ordem a eles, vai, ele vai. Se eu falar, vem, eles vêm. E o Senhor também é homem de autoridade. E eu sei que se o Senhor der tão somente uma palavra, eu sei que o meu servo será curado. E Jesus, olhando a fé daquele homem, determinou aquela palavra: e seja curado conforme a tua fé. Então aqui nós vamos ver uma contradição em duas partes. Uma, que aquele homem, ele foi até Jesus, irmãos, buscar cura. Aquele leproso, ele se dirigiu até Jesus: Jesus, se tu quiseres, o Senhor pode me curar. E aqui nós vemos uma pessoa que vai buscar a cura por uma outra pessoa, que aquele que está enfermo nem está sabendo o que está acontecendo. O que a palavra de Deus está falando, irmão, se você está aqui buscando pela sua cura, por a cura de um da sua casa, Deus, ele pode fazer, ele pode transformar. Então aquele homem, ele foi até Jesus atrás de uma cura para o seu servo que estava em casa, enquanto o outro foi até Jesus procurando uma cura. Mas aquele não foi. Aquele que recebeu a cura, que foi purificado, ele não voltou. E aquele também que recebeu a cura em casa, que nem conheceu Jesus. Então, irmãos, quando nós nos dispusemos a estar na casa de Deus, buscando ao Senhor, hoje, principalmente domingo, se estivesse buscando pela sua casa, pela sua família, Deus também estaria agindo através desta palavra que Ele mandou trazer hoje. Mas quantos estão trocando a felicidade, a eternidade por coisas banais? E diz que Pedro, ele se dirige àquele lugar, Cafarnaum, direcionando a casa de Pedro, onde ali estava a sogra. Mas a palavra de Deus fala, irmão, que é uma diferença entre o querer e o poder. Essa é a diferença. Nem todo mundo que quer pode, e nem todo mundo que pode quer. O médico, para quem estudou medicina ou algo, ele estudou por amor à medicina, por amor às pessoas. Agora nós observamos, se uma pessoa está em um estado terminal da sua vida, você acha que aquele médico não queria curar aquela pessoa? Você acha que o desejo daquele médico não era salvar aquela pessoa já em estado terminal? Mas
queria, mas ele não pode curar. Mas nós estamos falando dos médicos, que tanto ele tem o poder como ele é. Então a diferença, irmãos, não é muitas vezes falar o Senhor pode, não, ele pode. Então, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. E eles foram curados através da palavra que saiu da boca dessas pessoas, não duvidando, mas crendo que aquele que estava ali era Cristo, e Cristo ele tinha poder, mas só que ele tinha que querer. E Cristo, olhando a situação tanto de um como de outro, o Senhor ele quis. E se o Senhor é aquele que conhece a cada um de nós, e se nós nos apresentarmos agora mediante a Ele, Senhor, se o Senhor quer, o Senhor me cura hoje. Você sai com essa certeza no seu coração que você sai daqui liberto e curado pela palavra do Senhor. Que não precisa muitas vezes, irmãos, a oração, a intercessão, mas basta tão somente uma palavra que saia do altar, uma palavra que saia da parte de Deus, e tudo vai se transformar. Eu sei porque aqui dentro desse ministério, quantas pessoas saíram daqui com a palavra revelada, uma palavra rema que Deus iria fazer. Deus se cumpriu na vida dessa pessoa que chegou aqui com câncer na perna, diagnosticado, já direcionada para ir para o especialista, mas do altar saiu ao contrário. Os meus pensamentos não são os teus pensamentos, e nem os meus caminhos teus. E a palavra que Deus mandou falar não tem nada. E isto foi coisas, irmão, de 48 horas. A pessoa esteve aqui no domingo, na segunda-feira estava no médico, na terça-feira já tinha diagnosticado, não tinha nada. A última palavra do Senhor: se você está preocupada com enfermidade ou com algo que você está passando, olha o Senhor, mas com fé. Senhor, se tu quiser, o Senhor pode me curar. Mas o Senhor conhece o coração dessa pessoa. Como é que está o coração dessa pessoa? Para que Jesus tenha compaixão, para que Jesus queira curar essa pessoa. O Senhor conhece o coração. E muitos não são libertos, muitos não são curados, porque a palavra de Deus diz: confessai os vossos pecados uns aos outros, para que sejais curados. A enfermidade não é patológica, é espiritual. Ela está enferma por causa do pecado, ela está enferma por causa de coisas ainda ocultas, que não foi pedido ainda perdão. Então, aqui nós vemos Jesus saindo do monte, aonde ele pegou o sermão das bem-aventuranças. Ele encontra aquele leproso, depois ele encontra aquele centurião, mas diz que quando ele chega na casa de Pedro, ele vê algo diferente, ele vê algo que está errado, porque quando ele ia na casa de Pedro, quem a servia ele era a sogra de Pedro, e quando ele chegou, ela não estava na porta para receber, para servir. E diz que Jesus, ele viu que tinha algo errado, e quando ele entra, diz que ele vai em direção a ela, na sua cama, no leito, e diz, a palavra do Senhor diz, que aquela mulher, ela estava com febre, e diz que Jesus, ele tomou pela mão, e a febre a deixou. Agora aqui vem, febre não é doença, febre é sintoma, febre é sintoma que algo no nosso corpo não está indo bem. A febre é um sinal que o organismo está trabalhando, dando sinal
que algo no nosso corpo não está bem. Então, simplesmente não é enfermidade, é um sinal, é um alerta de que algo não está bem. E a febre, ele dá um sinal para nós, irmãos. E o sinal da febre é que por fora você está o quê? Quente, mas por dentro você está frio. E essas são as características que mostram de um cristão. Que muitas vezes o cristão febril, olhando ele por fora, é fogo. Ele roda, ele pula, ele dá aviãozinho, mas se chegar perto dele, ele queima. Mas quando Jesus olha para dentro, é frio, é gelo. E esse é o sinal, o sintoma do cristão. E Jesus, ele não olha se está quente, se está fervendo, se encostar, pega fogo, que nem muitas vezes eu vi falar isso no estudo. Não encosta não, porque se encostar, pega fogo. Sinal de febre, doente, algo está mal. E diz que Jesus, ele toca nas mãos e a febre a deixou. E quando Jesus toca, irmãos, Jesus ele cura. E Jesus diz que Jesus, ele levantou. E ele levantou e diz que aquela mulher agora começou novamente a servi-lo. Por que Jesus ele levantou aquela mulher? Porque ele conhecia aquela mulher. Aquela mulher só não estava servindo a ele porque ela estava doente. Aquela mulher só não estava servindo a ele, não recebeu ele, porque ela estava enferma. Então Jesus, vendo a enfermidade, a necessidade, Jesus pega e coloca ela novamente de pé e diz que ela passou novamente a servir. O que Jesus está falando, irmãos, que aqueles que querem uma cura, uma libertação, Jesus, ele vai dar essa cura, libertação para essa pessoa. Mas ele não pode ser curado para simplesmente ser um ouvinte. Mas ele fala, ele levanta, mas serve ao Senhor. Ele nos levanta para nos servi-lo. E ele diz, filho, filha, eu estou cansado, pastor, já trabalhei muito. Mas ele diz, enquanto tu cuida das minhas coisas, eu cuido das tuas coisas. Enquanto tu cuida da minha obra, eu cuido dos seus problemas. Então o Senhor, irmãos, ele levanta aquela mulher. Aquela mulher sempre serviu, mas naquele dia ele viu algo diferente nela. Ele não foi recepcionado por ela, e ele viu que algo estava acontecendo. E ela estava com aquela enfermidade, mas aquela enfermidade que ela tinha não era uma doença, era um sinal. Então era um sintoma. E esse sintoma, muitas vezes nós cristãos, nós temos ele. Esse sintoma, muitas vezes, nós temos, porque a febre, ela deixa a pessoa quente por fora, o externo. Mas o que Jesus olha, irmão, é o interno da pessoa. Deus conhece o coração. Como eu disse hoje, com essa palavra lá no livro de Isaías 55:8, os pensamentos de Deus é além daquilo que nós podemos imaginar. Talvez nós estamos aqui pregando, ou estamos sentados, ou como ouvinte, mas o nosso pensamento está ligado em problema lá fora. Mas nós não estamos com o coração aberto verdadeiramente a Deus, aquilo que Deus está se expressando. E muitas vezes nós queremos sair abençoados, mas só nós estamos no lugar, mas nós não estamos buscando verdadeiramente de coração a pessoa que está falando, a pessoa do Espírito Santo, da Trindade. É
É esse que vai fazer diferença, é esse que vai fazer a mudança, a transformação da nossa vida. E ali Jesus olhava, Jesus conhecia o coração daquela mulher. Aquela mulher sempre o servia. Ela era a hospedeira da casa. Mas naquele dia, ela não se encontrava. E Jesus se dirigindo até o seu leito, como diz a Escritura, e tendo Jesus chegado à casa de Pedro, e viu a sogra descamada e ardendo em febre. Como eu disse, a febre não é doença, mas é um sintoma de que algo não está bem. E esse sintoma, muitas vezes nós cristãos temos ele. Muitos se acham, irmãos, que estão quentes, que estão bem, mas é sinal que está com um grande problema. O sintoma da febre vai mostrar que o organismo está lutando por algo que não é normal no corpo. É um termômetro para nós cristãos, que Deus não olha o externo, mas Ele olha o interior, o desejo, a vontade. E aquele leproso, ele chegou correndo: Senhor, se tu quiser. Ele conhecia Jesus. Se tu quiser, o Senhor pode me curar, me purificar. E Jesus prontamente responde: eu quero, seja limpo. E diz para ele: vai para a sinagoga, vai para a igreja. Porque antes de passar pela sinagoga, pela igreja, ele não poderia ter contato com as outras pessoas, porque era uma enfermidade contagiosa. Mas ele chegando na sinagoga, ele se apresentando, ele voltou novamente à sociedade, mas ele não voltou até Cristo. Como aquele também, o servo do centurião, ele foi curado sem sair dentro da sua casa, porque tinha um que foi interceder por ele junto à pessoa de Cristo. E Cristo o curou. A cura é algo necessária na nossa vida, enquanto em vida. Mas a cura não vai fazer diferença alguma na hora que nós fechamos os nossos olhos. E muitas pessoas estão buscando a cura, mas não estão buscando a salvação. Infelizmente, ontem eu fui pregar em Itaquaritinga, e nós vemos o que está acontecendo com as igrejas. Conheci igreja com 500 membros, a igreja está totalmente esvaziada. Irmão, a palavra de Deus diz para nós hoje que estamos aqui, família, uma família dividida, ela não subsiste em parte nenhuma. A família, ela só vai caminhar, apesar dos problemas que todos vão ter, mas ela tem que continuar unida, mesmo com as discordâncias, com as desavenças. Mas no dia que ela se separar, ela larga isso subsistir. E junto com ela, não só a família, mas tudo que se diz dessas vidas, dessas almas. Quantos ministérios foram destruídos, estão sendo destruídos, porque primeiramente a família se dividiu. Igreja de 500 membros, sem dado, que eu participava, o irmãozinho ali participava, a irmã Maria, a Júlia. Hoje a igreja já não se destrui mais, por causa de erros humanos. Eu falo isso porque tem
algo da minha parte, que eu falei o que ia acontecer há 15 anos atrás, que viria isso. Não sou profeta. Eu só pego a Bíblia, não pego outros livros. E Deus já me falava para mim. Irmãos, Deus hoje ele está calado com a humanidade. Deus só está falando hoje através da palavra da revelação. Não vai em revelação de homens, aonde em um culto de 40 minutos tem 20, 30, 40 revelações para vocês que estão me ouvindo através do YouTube, do Facebook, do WhatsApp. Não sei de que forma está chegando, mas o Senhor não está nesses lugares aonde existe igreja com igreja preta, fumaça, com lâmpada. O Espírito Santo não está dentro dessas igrejas, mas ele está sentado na calçada, esperando daquele que tenha verdadeiramente o temor e o tremor no seu coração. As igrejas estão destruídas por causa das autoridades que estão constituídas em cima dos altares, enganando o povo através de promessa que Deus não lhes deu, através de desobediência, através de falcatruas que Deus não colocou na sua palavra, tentando trazer a imundícia, a mundana para dentro da igreja. E hoje nós vemos as igrejas sendo destruídas por causa desses falsos pastores que nós estamos cansados de ver. Esse é o recado da parte de Deus. Vocês terão preços, vocês terão que pagar por cada alma, por cada vida perdida. Enganando o povo, dizendo que a nossa vida é um jardim de flores. E não é isso. A palavra de Deus, irmãos, ela tem que ser ínsta, verdadeira. Não precisamos buscar artifúgio, não precisamos desses cantores gospel em cima dos altares. Eu estou falando isso porque eu sei que hoje estou chegando em vários países, hoje estou chegando em vários lugares, mas o povo, aquele que realmente tem o temor e o tremor de Deus, esses são verdadeiramente abençoados, bem-aventurados, felizes são aqueles que guardam a palavra e os mandamentos do Senhor. E nós, graças a Deus, nós estamos aqui hoje, nesta manhã de domingo, trazendo esta mensagem, esta palavra, que Deus, se Ele quiser, Ele cura, porque Ele tem poder para fazer isso. Mas nós temos que ter um coração aberto, um coração verdadeiro, porque os nossos pensamentos não são os pensamentos do Senhor, os nossos caminhos não são os caminhos do Senhor. E quando nós cremos que Ele já tem o poder, mas se Ele quiser, se for o meu dia, se for a minha hora, se for o meu momento, eu sei que eu estou curado. Então, finalizando, a palavra de Deus diz, através do texto que nós lemos: e tendo Jesus chegado à casa de Pedro, e viu a sogra deste acamada e ardendo em febre, mas Jesus tomou-a pela mão e a febre deixou, e ela se levantou e passou a servi-lo. Aqui está falando que voltou a servi-lo. Deus não curou você para voltar ao trabalho e vai trabalhar. Deus não curou você, levantou você de uma cama para voltar para ir para a balada. Deus levantou você para voltar a servir Ele, a servir o Senhor. Não é para trabalhar fora, não é para fazer outras coisas, não. Temos que fazer, temos, mas nós temos também que servir ao Senhor. E aquela mulher foi levantada, e ela se levantou e passou a servir a quem? Ao Senhor. É isso que Deus quer fazer hoje. Esta é a palavra de Deus para nós hoje. Se você crê, Senhor, como que é que eu disse? É se pode ou se quer. Se o Senhor quiser, o Senhor pode
curar. Não pergunta para Deus: Senhor, o Senhor pode me curar? Você está limitando a Deus. Mas quando tu fala, se o Senhor quiser me curar, o Senhor me cura. E Deus vai falar para você: filho, eu quero ser curada em nome de Jesus.